Simão Bar Kokhba, o Cristo que acabou com a Judeia. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Neste vídeo vamos ver como Simão Bar Kokhba foi considerado Messias, ou Cristo, e criou um Estado judaico soberano após uma revolta contra os romanos. Este Estado durou apenas 3 anos, mas foi o suficiente para deixar a sua marca na história. Vamos primeiro rever as guerras que ocorreram entre judeus e romanos. Primeira Guerra Judaica, de 66 a 73 da Era Comum. Guerra de Quitos, de 115 a 117 da Era Comum. E, finalmente, a Revolta de Bar Kokhba, de 132 a 135 da Era Comum. Todas estas guerras terminaram em derrota para os judeus. A primeira guerra dos judeus contra os romanos começou em 66 da Era Comum por um confronto entre gregos e judeus de Cesareia que escalou até proporções inesperadas. Os gregos queriam demolir uma sinagoga para poderem expandir o edifício do mercado, mas os judeus não cederam. Gerou-se violência entre os dois grupos. O conflito foi escalando em desacatos de judeus em vários locais. Primeiro, o governador da Judeia, Gésios Florus, não só não resolveu o problema, como o agravou. Depois, o governador da Síria, Céstios Galos, tentou restaurar a ordem com 2 legiões, mas falhou. Alguns indivíduos do lado judaico destacaram-se nesta revolta. Menahem ben Judas, João de Guiscala, Simão bar Gioras, Jesus ben Gamala, José ben Matatias, que mais tarde mudou-se para o lado romano e trocou o nome para Flávio Josefo. Entretanto, em Roma, Nero comissiona Flávio Vespasiano para ir conter a revolta na Judeia e na Galileia. Vespasiano começaria a sua operação na Galileia com o seu filho Tito. Em 70, Jerusalém e o seu templo são destruídos por Tito. O judaísmo ficaria sem a sua principal peça, o Templo de Jerusalém. Milhares de judeus da Galileia, Judeia e principalmente de Jerusalém são vendidos como escravos. Muitos outros já tinham fugido destes locais antes do muito previsível desfecho da guerra. O último reduto de resistência dos judeus, a fortaleza de Massada, só é tomado pelos romanos em 73 da Era Comum. Entre 115 e 117 dá-se a Guerra de Quitos. As comunidades judaicas de Chipre e da Cirenaica entram em guerra para tomar o poder. A revolta é resolvida pelo general Lúcio Quietus, conhecido como Quitos. Esta guerra foi mais um duro golpe para os judeus de todo o Império. Em 115, Trajano combatia uma guerra devastadora na Mesopotâmia. Tinha levado 10 legiões e perdeu a guerra contra os partos. Trajano acabou por morrer em 117 em consequência de doença súbita. Um judeu da elite aristocrática, chamado Andreas Lucuas, aproveitando a quase ausência de forças militares romanas, iniciou uma campanha brutal para tomar a província da Cirenaica. O exército de Andreas matou tantos civis que toda a província teve que ser repovoada após a guerra. Andreas avança para o Egito e causa também o caos em Alexandria, mas acaba por fugir para a Judeia, onde é capturado e morto por Lúcio Quietus. Entretanto, em Chipre, um judeu chamado Artémio também toma o poder e massacra uma grande parte da população não judaica. Foi depois derrotado pelo exército romano enviado para lá. Adriano, que sucedeu a Trajano, decide disciplinar os judeus da Cirenaica e de Chipre, enviando-os inexplicavelmente para a Judeia, que desde o ano 70 praticamente não tinha habitantes judaicos. Em 132, inicia-se uma nova revolta na Judeia. Simão Bar Kokhba alega ser o Messias e torna-se líder da rebelião. O Rabi Akiva ben Yosef é uma importante personagem judaica descrita no Talmud. Terá nascido por volta de 50 em Lida, a uns 45 km de Jerusalém, e foi morto pelos romanos durante a guerra contra Simão Bar Kokhba. Viajou e visitou comunidades judaicas. Visitou, por exemplo, os judeus de Roma, em 96, e os judeus da Pártia, em 110. Alguns textos judaicos da Antiguidade recordam-no como superior a Moisés. Akiva era nacionalista. Tinha o desejo de soberania judaica. Quando conheceu Simão Bar Kokhba,
anunciou que este iria estabelecer a soberania dos judeus sobre o território. Simão Bar Cokhba é o Messias, o Cristo. Bar Cokhba, que significa filho da estrela, tinha originalmente o nome de Bar Koziba, mas mudou o nome para se identificar com a profecia de Números 24:17. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Note-se que o nome Akiva é equivalente a Yaakov, Jacó. Quando os judeus souberam que os planos de Adriano para a reconstrução de Jerusalém passavam por edificá-la ao estilo de uma cidade romana, ou seja, pagã, revoltaram-se. Simão Bar Cokhba liderou a revolta, vencendo os romanos e comandando o novo Estado judaico sob o título de Príncipe de Israel. O sinal mais claro da sua soberania e independência foi a cunhagem de moedas próprias durante 3 anos. Esta moeda, por exemplo, tem uma gravura representando o Templo de Jerusalém que fora destruído em 70. Bar Cokhba reiniciou o culto num templo improvisado, mas teria certamente a intenção de reconstruir o templo. Afinal, é essa a função principal de um Messias. Arqueólogos encontraram grutas e túneis que foram usados pelos guerrilheiros de Bar Cokhba. Numa gruta foi encontrada uma coleção de cartas enviadas por Simão Bar Cokhba aos seus subordinados. Shimon Bar Koziba, para Jehonatan e para Massabalá. Que todos os homens de Tecoa e de outros lugares que estão convosco sejam enviados a mim sem demora, e se não os enviar, saiba que será punido. Shimon Bar Koziba a Yeshua ben Galgula e aos homens do forte, paz. Tomo o céu para testemunhar contra mim, que, a não ser que mobilizem todos os galileus que estão convosco, colocarei grilhões nos vossos pés, como fiz a Alul. Shimon Bar Koziba aos homens de En-Gedi, para Massabalá e para Jehonatan Bar Benyanan, a paz. Sentam-se confortavelmente, comem e bebem da propriedade da casa de Israel e não se preocupam com os seus irmãos. A minha casa até ao fim envia-me cereais, pois não há pão no distrito deles. Eles fugiram para o seu pai, para a fortaleza dos Arzidin. E os meus irmãos no sul, muitos deles perderam-se pela espada, estes meus irmãos. Em 135, os romanos esmagam a revolta de Bar Cokhba. 500.000 de judeus foram mortos nesta guerra. Adriano extingue a Judeia e muda o nome para Síria-Palestina, com capital em Cesareia Marítima. Jerusalém muda de nome para Aelia Capitolina, em honra do imperador cujo nome era Publius Aelius Adrianus, e torna-se uma cidade totalmente romanizada. Vamos agora comparar Simão Bar Cokhba com Jesus Nazareno. Simão Bar Cokhba seria conhecido politicamente e militarmente. O seu principal seguidor, o Rabi Akiva, divulgou abertamente o seu herói como sendo o tão esperado Messias. Jesus era um Messias discreto e secreto que era confundido com João Batista. Marcos diz: Jesus lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Simão combateu ferozmente os romanos. Jesus dizia: pagai a César o que é de César. O governador da Judeia, Pôncio Pilatos, fez todos os esforços para que Jesus não fosse condenado à morte. Simão Bar Cokhba divulgou gravuras do Templo de Jerusalém nas moedas que mandou cunhar, certamente com o objetivo de o reconstruir. Jesus anunciou a destruição do Templo de Jerusalém e é descrito como opositor do culto praticado no templo. Como líder militar e tendo adquirido o título de Príncipe de Israel, Bar Cokhba teve ligação evidente à política da Judeia. Do ponto de vista histórico, Jesus Nazareno era, na melhor das hipóteses, um desconhecido no seu tempo. Nos Evangelhos é dito que foi crucificado com a acusação de rei dos judeus, mas sem nenhuma justificação histórica.